Lâmpadas se apagam em toda a Europa. Não as veremos acesas novamente em nossa vida. O secretário britânico de Relações Exteriores, Sir Eduardo Cinza, comentou enquanto a Europa se preparava para a guerra no verão de 1914. Embora à primeira vista suas palavras pareçam um tanto fantásticas, o fato é que o que aconteceria nos 4 anos seguintes mudaria tão dramaticamente o mundo que as consequências disso não seriam totalmente resolvidas até o final do século, quando todas as principais figuras envolvidas já haviam falecido há muito tempo, incluindo o próprio Grey. Mesmo hoje, as consequências daquele verão ainda são sentidas, e todos nós vivemos à sombra da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Bem-vindo às Guerras do Mundo. O episódio de hoje tem patrocínio da Magellan TV. Se você é um entusiasta da história, e pelo que vejo provavelmente deve ter notado um problema que eu também tenho com os temas antigos que abordo há tempos. Sim, nós sabemos sobre Roma. Sim, conhecemos a Segunda Guerra Mundial. E embora essas sejam histórias importantes para contar, você pode se encontrar esperando que alguém, em algum lugar, lance um catálogo totalmente novo de conteúdo histórico, como você nunca viu. Bem, a Magellan TV é a resposta. Magellan TV é um serviço de streaming de documentários e séries documentais de última geração, criado e cultivado por uma equipe de cineastas. Compreende uma coleção de filmes, documentários, incluindo uma impressionante seleção de produções históricas e programas em destaque, alguns dos mais únicos e magníficos disponíveis online. Os subgêneros variam de história antiga a moderna, até a arte da guerra, que, se você é fã de guerras do mundo, seria bem do seu interesse. Também existem inúmeras horas de conteúdo cobrindo outros assuntos, como crimes reais ou ciência também. São carregadas de 15 a 20 horas de novo conteúdo no site toda semana, sem absolutamente nenhum anúncio e disponível em qualquer dispositivo eletrônico, seja uma televisão ou telefone. O aplicativo Magellan TV também é compatível com serviços como Roku, Amazon Fire TV, Apple TV e Google Play. Um título que realmente capturou nossos corações voltados para a história é Kodoka. O Espírito vive um documentário de 94 minutos, detalhando a paixão e coragem dos Diggers que garantiram a independência da Austrália durante as guerras do Pacífico. Certamente fará você se levantar e aplaudir. É uma excelente forma de demonstrar seu apoio à guerra e suas vítimas, dando aos diretamente afetados uma visão empática de sua história, como buscamos fazer em Guerras do Mundo. Inscreva-se na Magellan TV hoje usando o link na descrição e ganhe o seu primeiro mês completamente grátis. Novo conteúdo de história te espera. Então, o que realmente provocou essa grande calamidade da história? No início do século XX, o que causou essa grande desgraça histórica? A Europa estava em uma encruzilhada. Por um lado, ainda se apegava às antigas ideias vitorianas de monarquia, cultura de classe e império. No entanto, por outro lado, novas ideias como socialismo, nacionalismo e maior democracia, aliadas à aplicação da tecnologia, particularmente em termos de comunicação, como uma rede de trens em expansão que tornava as viagens continentais rápidas e seguras, bem como maiores taxas de alfabetização, significavam que em quase todos os países havia pedidos de algum tipo de mudança. Um homem que parecia perceber que os velhos costumes estavam lentamente morrendo era o arquiduque Franz Ferdinand, do Império Austro-Húngaro. Em uma era de conformidade real, Ferdinand era algo como um rebelde. Ele renunciou ao seu direito ao trono austro-húngaro para se casar por amor, em vez de garantir sua posição, e também trabalhou para estabilizar a segurança do império de sua família, muitas vezes através de políticas comparativamente radicais. Ele se envolveu em um esforço diplomático com o Império Russo sob o czar Nicolau II para acabar com as hostilidades latentes entre os dois impérios, enquanto ao mesmo tempo reconheceu que internamente o Império Austro-Húngaro teria que mudar.
Este império se estendia até a Europa Oriental e as regiões dos Balcãs, e, portanto, estando sob uma única bandeira, era composto por várias facções étnicas e religiosas, muitas das quais desconfiavam ou odiavam ativamente a outra, levando a uma epidemia de violência e terrorismo nos anos 1900. Especialmente nos territórios dos Balcãs, as tensões étnicas eram altas, assim como os ideais nacionalistas de independência, que foram exacerbados pela Sérvia vizinha, cujo interesse estava nos muitos sérvios étnicos dentro do território controlado pela Áustria-Hungria nos Balcãs. Além disso, a Sérvia era aliada da Império Russo, que por sua vez era aliada da França. A Rússia via o povo sérvio como seus companheiros eslavos e jurou defendê-los contra os austro-húngaros se a guerra estourasse, o que também levaria a França a entrar no combate. Mas a Áustria-Hungria tinha seu próprio aliado, na forma da Alemanha vizinha. Apesar da posição da Alemanha como uma das nações mais jovens da Europa na época, surgindo em 1871, era um país próspero em 1914, que estava rapidamente ultrapassando seus vizinhos europeus. No entanto, era governada pelo egocêntrico Kaiser Wilhelm II, neto da Rainha Vitória da Inglaterra, que se apegava a ideais cada vez mais obsoletos, como o militarismo e o imperialismo. Ele e seu governo próximo viam o século XX como o momento da ascensão da Alemanha ao verdadeiro nível de superpotência, mas para isso, ele precisava desafiar os poderes antigos, a saber, Grã-Bretanha, França e Rússia. Como tal, Wilhelm II construiu um enorme exército e uma poderosa marinha, com os quais ele poderia exercer sua influência no cenário mundial, fortalecendo as possessões alemãs na África, China e Pacífico, enquanto reprimia brutalmente qualquer oposição lá. O programa de armas alemão iniciou uma guerra tensa entre os dois países na década de 1890, com um exército alemão descontrolado e uma dispendiosa corrida armamentista na Europa. A Grã-Bretanha ainda era o maior império do mundo, e como tal, dependia de uma enorme marinha real para protegê-lo e policiá-lo. Para a marinha real e o povo britânico, o número de navios era mais importante do que qualquer outra coisa. Portanto, mesmo com sua força aparente, a frota britânica tinha muitos navios antigos, devido ao alto custo de substituição pelos modelos modernos emergentes. Assim, nos anos 1910, a frota que superava qualquer uma na Europa, composta por dreadnoughts ultramodernos, apoiados por cruzadores antigos, alguns originalmente lançados com mastros para velas, que foram removidos. Em terra, o exército francês era um grande espinho para as ambições da Alemanha na Europa, sendo uma das maiores forças militares permanentes, com mais de 777 mil tropas profissionais, além de cerca de 38 mil tropas coloniais em comparação com os 700 mil do Kaiser. Forças francesas também eram uma das mais modernamente equipadas, com metralhadoras, peças de artilharia modernas e um número crescente desses novos aviões. Mas foi do outro lado da Alemanha que o Kaiser viu seu maior oponente na Império Russo, cujo exército se dizia ter 7 milhões em suas fileiras, o maior do mundo. No entanto, esse número impressionante foi completamente compensado por uma série de fatores que inibiriam sua eficácia. Apesar de ser um país majoritariamente agrícola, outros fatores além da produção e fabricação para a guerra impactaram sua eficácia. A base militar alemã era inferior à da Alemanha, resultando em equipamentos desatualizados da Rússia. Portanto, em qualquer guerra entre Moscou e Berlim seria uma questão de quantidade da Rússia versus qualidade da Alemanha. E nesse aspecto, o Kaiser Wilhelm II estava supremamente confiante de que seus próprios homens compensariam mais do que a falta de números, mesmo com a França lutando no oeste. Havia também o constante risco de revolução na crescente turbulência russa. Apesar da corrida armamentista, o antigo jogo de blefe militar sendo jogado no continente europeu, poucos realmente acreditavam que a guerra realmente viria, em vez disso, confiando no conceito de dissuasão, com cada lado construindo vastos exércitos e marinhas para se contrapor um ao outro. O problema contínuo de terrorismo e revolução, no entanto, não era tão facilmente controlado. Franz Ferdinand, tentando solucionar problemas crescentes no império de seu país, sugeriu a criação de uma nova monarquia, onde as três principais facções, incluindo os eslavos, compartilhariam o trono igualmente. A elite governante austro-húngara ficou horrorizada com a sugestão, e até chegou a rotulá-lo de insano devido ao casamento consanguíneo dentro de sua dinastia. A opção deles era suprimir toda discordância, aumentando ainda mais o ressentimento.
No entanto, Ferdinand continuou a pressionar por mudanças para salvar o império cada vez mais fragmentado. Então, em 1914, ele decidiu aceitar um convite para visitar o império. O trem de Ferdinand e sua esposa chegou na capital bosníaca em 28 de junho de 1914, causando indignação na população sérvia local. Para cada ano, 28 de junho é um dia nacional de comemoração, pois marca o aniversário da vitória sérvia sobre os turcos na Batalha de Kosovo, em 1389. Para os membros da Mão Negra, a organização era, sem dúvida, a mais poderosa e forte. Ferdinand e Sofia acenavam para a multidão das ruas em um conversível quando uma granada foi atirada contra eles. Este ataque falhou, pois o motorista de Ferdinand viu a arma sendo arremessada e acelerou, levando-a a detonar sob o carro atrás do deles. No entanto, por uma incrível reviravolta do destino, mais tarde no dia, enquanto o Ferdinand e Sofia estavam sendo levados de volta ao palácio onde ficariam, o motorista fez uma curva errada para uma rua lateral e para o caminho de Gavrilo Príncipe, um membro da Mão Negra. Aproveitando a oportunidade, ele sacou uma pistola e atirou no casal. Os dois morreram a caminho do hospital. Ferdinand, segurando a mulher que amava até seu último suspiro. Os nacionalistas comemoraram sua vitória, mas eles não tinham ideia do que acabaram de desencadear no mundo. Dado que foram os nacionalistas sérvios os responsáveis pelo assassinato, o Kaiser disse aos austro-húngaros que apoiariam totalmente quaisquer medidas que decidissem tomar para punir a Sérvia, o agora famoso cheque em branco. Porém, Wilhelm secretamente incentivava a guerra entre quatro paredes. Ele desejava a invasão austro-húngara à Sérvia, mesmo com a provável guerra com a Rússia. Acreditava em uma rápida derrota russa, visto que já haviam sido vencidos pelo exército austro-húngaro. Ele também acreditava que a força combinada da Alemanha e da Áustria-Hungria poderia manter a França à distância se eles honrassem sua aliança com a Rússia e interviessem. Isso permitiria, em sua mente, finalmente alcançar a dominação militar sobre a Europa e estabelecer a Alemanha como uma verdadeira superpotência militar, e não apenas economicamente. A pergunta sem resposta no governo do Kaiser era se a Grã-Bretanha faria o que fez se a guerra eclodisse no continente. O exército britânico, apesar de pequeno, contava com tropas da Austrália, Canadá, Índia e Nova Zelândia, e a Marinha Real tinha potencial para causar danos consideráveis ao Império Alemão no exterior. Apesar de sua afirmação sobre a superioridade de seu exército, até mesmo o Kaiser teve que aceitar que lutar contra a Rússia, França e o Império Britânico e apoiar a Áustria-Hungria nos Balcãs era demais. Embora a Grã-Bretanha tenha demonstrado apoio à França contra a agressão alemã, mostrou cautela com os aliados russos da França. Londres e Moscou tinham objetivos semelhantes na Europa, o que deveria tê-los feito aliados neutros. No entanto, eles eram rivais ferrenhos no Extremo Oriente. Como tal, a Grã-Bretanha permaneceu fora de quaisquer tratados formais que a arrastariam para uma guerra que era principalmente uma preocupação russa, como a invasão da Sérvia, mas também não podia ignorar a situação na Europa. Assim, a Grã-Bretanha acordou em apoiar a França se fosse atacada. Porém, tal entendimento não era obrigatório. Em 23 de julho de 1914, um mês após o assassinato de Ferdinand, os austro-húngaros entregaram um ultimato ultrajante à Sérvia, que todos os países que observavam a situação estavam convencidos de que foi projetado para ser rejeitado, e suspeitava-se que havia sido ditado a eles pelo Kaiser. O ultimato possuía 6 pontos principais, exigindo que a Sérvia se afastasse das ambições nacionais em território austro-húngaro, reprimisse os grupos nacionalistas que ameaçavam o país e que o exército sérvio abandonasse o domínio austro-húngaro como oficiais austro-húngaros liderando a investigação. Os sérvios apelaram à Rússia por ajuda, mas percebendo que o tempo não estava a seu favor, concordaram com todas as partes do ultimato, exceto uma, a saber, os austro-húngaros estarem envolvidos nas investigações internas do assassinato e outros grupos opostos à Áustria-Hungria, na Bósnia. Embora parecesse razoável para o mundo, a Áustria-Hungria, sem ter todas as suas demandas atendidas e com a insistência da Alemanha, usou este aviso no exército sérvio.
28 de julho de 1914. Nos dias seguintes, os eventos se descontrolariam dramaticamente. A Rússia havia começado a se mobilizar após o ultimato, e a Alemanha respondeu da mesma forma antes do Kaiser declarar guerra à Rússia em 1º de agosto. No dia seguinte, um confronto ocorreu entre as tropas francesas e alemãs, na cidade francesa de Jonchuí, naquela que foi a primeira batalha da Frente Ocidental. E no dia seguinte, o Quillet declarou guerra à França. A França buscou apoio da Grã-Bretanha que, apesar de alarmada com a situação, estava mais focada na iminente revolta na Irlanda do que nos eventos europeus, permanecendo indecisa. O Kaiser Wilhelm queria uma vitória rápida contra a França e atacou os chamados Portões de Ferro de Paris em Longueuil, sabendo que se os franceses fossem derrotados lá, então o país poderia ser inundado com tropas alemãs e forçado a se render aos seus termos. Contudo, cometeu o erro de enviar suas tropas pela Bélgica declarada neutra ao iniciar os combates. A Grã-Bretanha tinha um tratado com a Bélgica garantindo sua neutralidade, que o Kaiser ignorou, como meramente um papel. Essa flagrante desconsideração pela palavra da Grã-Bretanha forçou Londres a finalmente declarar guerra à Alemanha e à Áustria-Hungria em 4 de agosto. No dia 7 de agosto de 1914, as primeiras tropas da Força Expedicionária Britânica chegaram à França e marcharam em direção aos alemães que avançavam na Bélgica e no nordeste da França. Ao contrário da brutal guerra de trincheiras que viria mais tarde, os primeiros dias da guerra foram bastante fluidos, com uma imagem estratégica em rápida mudança, tornando o reconhecimento uma prioridade máxima para ambos os lados, e novas tecnologias forneceriam a resposta. No entanto, enquanto isso acontecia, sem que ninguém soubesse, o Kaiser havia secretamente entrado em um acordo com o Império Otomano, liderado pela Turquia moderna, trazendo-os para o seu lado. Juntos, Alemanha, Áustria, Hungria e o Império Otomano formaram a Tríplice Aliança com o Império Otomano e, rompendo na guerra em 28 de outubro de 1914, atacando os portos russos no Mar Negro, levando a Grã-Bretanha, França e Rússia a declararem formalmente guerra a eles em 4 de novembro. O Kaiser havia seduzido o debilitado Império Otomano a se juntar à Alemanha pelas forças dele. Sequência de vitórias iniciais e a promessa de ganhos territoriais, ao mesmo tempo em que alertava sobre as consequências se eles não se juntassem. Portanto, todas as grandes potências europeias foram agora envolvidas na guerra. A Alemanha do Kaiser e seus aliados foram conhecidos como potências centrais. Com muitos desses países possuindo impérios, os combates se espalharam para partes da África, Oriente Médio e Extremo Oriente. A prova disso foi fornecida apenas uma semana depois, após o início das hostilidades, quando o navio alemão SS Pfalz foi alvejado e capturado pelas forças australianas ao sul de Melbourne, a 8.500 milhas de distância da Sérvia. Poucos dias após o ataque, as forças australianas capturaram o exército alemão ao sul. Seguiram-se invasões do Império Britânico e forças francesas que capturaram o Togolândia alemão, na África Ocidental. As grandes potências da Europa não se envolveram em uma guerra em grande escala por mais de 60 anos, período em que a Revolução Industrial floresceu. Como tal, a tecnologia da guerra mudou dramaticamente as dimensões da batalha. Mas, infelizmente, as táticas militares muitas vezes falharam em acompanhar o ritmo. Antigamente não havia guerra. Nas batalhas iniciais, muitas tropas francesas ainda se adornavam com a tradicional túnica azul, em vez das cores discretas que usariam mais tarde para evitar se destacarem para os atiradores. O desenvolvimento mais relevante em armamento pode ter sido a metralhadora. Embora existam variações de metralhadoras, todas funcionam de maneira semelhante, onde a energia criada em um tiro ajuda a recarregar a próxima bala quase instantaneamente. O resultado é uma arma que permite disparar de 400 a 500 rodadas de uma vez. Antigamente, a metralhadora atirava 100 rodadas por minuto comparada a rifles tradicionais que disparavam apenas 10 a 20. Isso teve um grande impacto nas táticas tradicionais, que ainda priorizavam a importância da carga de cavalaria em massa, com soldados a cavalo em planícies abertas. Quando a guerra tinha apenas um mês, quase 3/4 de 1 milhão de baixas já haviam sido sofridas pelos principais combatentes nas frentes oriental e ocidental, e isso se deveu em grande parte à tempestade perfeita de planícies abertas. Foi uma oportunidade incrível de ver a força das forças militares. A própria guerra tinha apenas 30 dias. Outra ferramenta para a guerra que viria à tona muito rapidamente era o avião.
Embora o avião tenha sido inventado pelos irmãos Wright somente 11 anos antes, o ceticismo inicial rapidamente se transformou em entusiasmo quando os líderes militares entenderam sua utilidade para localizar o inimigo. Ataques de artilharia. Em 2 de setembro de 1914, com os aliados na frente ocidental em plena retirada e Paris aparentemente à beira da queda, uma aeronave francesa detectou uma fraqueza nas linhas alemãs, e isso permitiu que os aliados contra-atacassem com sucesso. Ao fazer isso, eles salvaram Paris e possivelmente a própria França de cair, mudando dramaticamente o curso da guerra. Foi a primeira vez na história que uma aeronave afetou de maneira avassaladora o curso de uma guerra. Na verdade, os aviões de ambos os lados se tornaram tão bons em reconhecimento e localização de artilharia que ambos perceberam que teriam que encontrar uma maneira de impedi-los. Portanto, os pilotos começaram a experimentar maneiras de destruir uma aeronave inimiga que encontrassem no ar, e isso levou a alguns experimentos bizarros, como o uso de uma âncora para capturar aviões inimigos. A solução evidente era armar as aeronaves, porém muitas das primeiras eram pouco potentes para suportar metralhadoras. Em vez disso, suas tripulações tentaram disparar pistolas e rifles contra os pilotos inimigos, o que às vezes era suficiente apenas para afastar um inimigo, já que acertar o avião era praticamente impossível. O surto de guerra acelerou o desenvolvimento de aeronaves e armas, resultando no primeiro avião de combate, chamado de batedores de combate, transformando os céus em um cruel campo de matança. O problema era que a metralhadora não podia disparar pela hélice, sendo montada ao seu redor. Isso tornava difícil a mira. Algumas aeronaves colocavam a hélice atrás para evitar problemas, mas os alemães introduziram a ideia de sincronizar a arma com a rotação da hélice. Isso indicava que as balas eram disparadas entre as lâminas giratórias, interrompendo quando uma lâmina passava à frente da arma e retomando quando estavam livres. Os pilotos de caça tornaram-se celebridades durante a guerra, sendo o mais famoso Manfred von Richthofen, um homem cujo nome seria para sempre lembrado pela honra de ser o Barão Vermelho. O legado de Richthofen ultrapassou suas 80 mortes confirmadas. O que o tornou tão grande foi sua habilidade de ensinar a seus subordinados as habilidades que aprendeu em combate, e ele escreveu alguns dos primeiros manuais de treinamento sobre combate aéreo, cujos princípios ainda são ensinados aos pilotos de caça hoje. O bombardeio aéreo também se concretizou durante a guerra. Inicialmente, era uma extensão da artilharia do exército, mas com o avanço da guerra, as aeronaves ficaram mais pesadas e poderosas. Richthofen realizou os primeiros ataques estratégicos de bombardeio contra cidades inimigas. Enquanto os pilotos levavam a guerra para os céus, os marinheiros levavam a guerra para debaixo do mar. Mas a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito envolvendo o uso generalizado de submarinos. A guerra submarina não era um conceito novo, com o primeiro ataque de submarino ocorrendo durante a Guerra Revolucionária Americana. Mas ela amadureceu no início do século XX e sua influência na guerra foi espetacular e totalmente inesperada. O poder do submarino foi demonstrado em 22 de setembro de 1914. O submarino alemão U-9 atacou e afundou 3 cruzadores britânicos, pois após atingir o primeiro, os outros na área acreditaram que ele havia sofrido uma falha e foram ajudar. Isso fez com que o U-9 afundasse rapidamente todos os 3. Mais de 1.000 homens morreram e a aparentemente invencível Marinha Real Britânica parecia impotente, enquanto o papel dos submarinos na guerra naval estava assegurado. Os U-boats alemães buscavam privar a Grã-Bretanha de alimentos e suprimentos de guerra, interceptando navios de carga do seu império, vitais para o esforço de guerra. Com pouca defesa contra ataques, a esperança era surpreendê-los na superfície com aeronaves, bombardeá-los ou organizar o fogo de artilharia naval de navios próximos. Ao contrário da visão pública dos submarinos nas 2 guerras mundiais, eles passaram 95% do tempo na superfície. Usavam motores a diesel convencionais e carregavam baterias para uso quando submersos. Essa fraqueza foi explorada pelos aliados, que usavam balões motorizados e aeronaves para patrulhar rotas marítimas e caçá-los com bombas. O serviço em submarinos, exercido em condições apertadas, era psicologicamente desgastante. Frequentemente, os submarinos eram tão perigosos quanto o inimigo, com muitos perdidos em acidentes, principalmente devido a vazamentos de suas baterias. Gás venenoso.
Após uma série de contratempos ao encontrar o exército alemão no leste da França, os britânicos e franceses começaram a se retirar em direção ao rio Marne, no que ficou conhecido como a Grande Retirada. Ao chegar ao Marne, os britânicos e franceses repeliram o exército alemão, efetivamente parando seu avanço. Ambos os lados então tentaram flanquear um ao outro para o norte, mas isso apenas estendeu ainda mais as linhas de batalha, até que, em meados de outubro, ambos os lados alcançaram o Mar do Norte, forçando-os a primeiro consolidar suas posições e depois tentar romper as linhas inimigas. Isso envolveu a escavação de trincheiras que protegeriam os dois lados do fogo inimigo e manteriam suas linhas de frente. Os dois lados lutaram uma série de batalhas acirradas no final de outubro e em novembro, no que é lembrado como a Primeira Batalha de Ypres. Os britânicos, franceses e belgas lutaram contra o exército alemão e, embora tenham sido bem-sucedidos mais uma vez em repeli-los, os aliados pagaram um preço alto, sofrendo quase 130 mil mortos ou feridos. Os próprios alemães sofreram 134 mil baixas e, embora ainda pudessem igualar os exércitos aliados no oeste, as taxas de baixas, juntamente com as demandas de lutar uma guerra no leste, também significavam que a grande ofensiva planejada para ganhar a guerra teve que ser adiada até 1915. Esse atraso significou que ambos os lados tiveram tempo para construir trincheiras maiores, mais longas e mais intrincadas, que só tornariam o trabalho de quebrar os impasses ainda mais difícil. O exército austro-húngaro, que entrou na Sérvia para se vingar do assassinato de Franz Ferdinand, assim iniciando a guerra, foi repelido pelas tropas sérvias, mas não antes de cometer uma série de atrocidades bem divulgadas contra o povo sérvio. Os sérvios ganharam muita simpatia após sua vitória e receberam ajuda e até tropas de outros países, mas no final, o país seria derrotado no conflito. Nos meses seguintes, uma força combinada austro-húngara, alemã e búlgara, embora o exército sérvio continuasse lutando com os aliados durante a duração da guerra. Entre suas fileiras estava Muncilo Gavric, um menino de 7 anos cuja família foi massacrada pelos austro-húngaros e foi adotado por uma unidade do exército sérvio. Aos 8 anos, ele recebeu a patente de cabo e terminou a guerra como um sargento lanceiro, de 10 anos, tendo impressionado uma das figuras mais seniores do exército, com histórias de suas exportações, incluindo ser ferido em uma trincheira. Em outro lugar, o Japão entrou na guerra ao lado dos britânicos, e uma força conjunta britânico-japonesa capturou o território controlado pelos alemães na China. A marinha alemã bombardeou Madras, na Índia britânica, e Papiti, na Polinésia francesa, mas foram derrotados em confrontos com a marinha real da Tanzânia, na África, e depois novamente nas Ilhas Malvinas, no final daquele ano. Tropas australianas capturaram a Nova Guiné alemã, enquanto as tropas da Nova Zelândia também capturaram Samoa alemã, no Pacífico Ocidental. Enquanto os alemães haviam sido parados no oeste, os exércitos austro-húngaro e alemão tiveram mais sucesso no leste contra os russos. Os russos sofreram uma série de derrotas em 1914, o que apenas alimentou o crescente ressentimento do czar em seu próprio país. No entanto, os austro-húngaros e alemães falharam em capitalizar seus sucessos, e com o início do inverno, assim como no oeste e nos Balcãs, os dois lados pararam. Nem mesmo um ataque surpresa do exército otomano contra as forças russas no Mar Negro conseguiu quebrar o impasse no leste. Para a Grã-Bretanha, o ano terminou com a natureza da guerra, mudando para sempre quando os navios de guerra alemães bombardearam Scarborough e Hartlepool, em 16 de dezembro. Convencidos de sua superioridade naval, o ataque provou que a frota britânica não podia garantir sua proteção e os civis mortos se tornaram quase mártires para o recrutamento de novos soldados para repor as perdas. Isso foi ainda mais exacerbado pelos primeiros ataques aéreos à Grã-Bretanha no ano seguinte. Zeppelins alemães. No meio da crescente tragédia, uma história de compaixão humana se desenrolou quando, no dia de Natal de 1914, tropas de ambos os lados saíram de suas trincheiras e se cumprimentaram na terra de ninguém, declarando uma trégua não oficial. Eles conversaram, cantaram canções, compartilharam rações e até jogaram futebol. Os generais ficaram furiosos, no entanto, acreditando que isso era confraternizar com o inimigo e iria fomentar hesitação antes de um ataque. A trégua terminou e, no dia seguinte, os tiros.
A vida nas trincheiras da linha de frente era exaustiva para as tropas, tanto física quanto psicologicamente. Seriam necessários cerca de 450 soldados e 6 horas para cavar apenas 251 metros, geralmente à noite, para não alarmar o inimigo. O tamanho e o design das trincheiras variavam. Poderia ser cavado à mão. Uma trincheira britânica típica tinha 7 pés de profundidade e 6 pés de largura, o que era considerado suficiente para oferecer um grau de proteção contra granadas inimigas e tiros de metralhadora. Lama e inundações durante períodos chuvosos eram sempre um problema, porque não só causava lesões como pé de trincheira, onde a pele se esfregava contra os lados das botas dos soldados, mas também se provou ser um terreno fértil para doenças. A umidade debilitava as paredes da trincheira, gerando temor constante de desabamento. Era muito difícil destruir uma trincheira estreita com um projétil de artilharia. O único método eficaz era saturar a área com projéteis pesados. Assim, os homens frequentemente se encontravam parados na lama e na água em condições apertadas e claustrofóbicas, enquanto as bombas explodiam ao redor deles, sempre se perguntando se a próxima bomba acertaria um golpe crítico. Quando uma bomba caía dentro de uma trincheira, era um massacre, com a trincheira não oferecendo mais nenhuma proteção e, em vez disso, direcionando a explosão para os homens. As trincheiras eram cavadas em zigue-zague para limitar problemas e impedir ataques inimigos diretos. A vida na trincheira era miserável, agravada pela má qualidade da comida, especialmente os biscoitos duros que quebravam os dentes dos soldados britânicos. O tédio era uma preocupação, pois poderia incentivar ideias pacifistas ou revolucionárias. Um dia típico na trincheira começava antes do amanhecer, como soldados preparando suas armas para um possível ataque, seguido por reparos na trincheira e limpeza de equipamentos após o café da manhã. À tarde, eles se preparavam para ir para... Havia momentos de inatividade na trincheira onde se lia, escrevia ou descansava antes de ficar de pé ao crepúsculo para dormir. A proteção da trincheira era útil, até que as tropas eram forçadas a sair para atacar, resultando em muitas mortes. A saída através de escadas as expunha ao fogo inimigo sem retaliação. Ao atravessar a terra de ninguém entre as trincheiras, a ordem era caminhar, pois correr supostamente desintegraria a disciplina e faria o ataque falhar. Isso só os deixava vulneráveis ao fogo de metralhadora, perdendo muitas vidas até que o inimigo fosse vencido pelo número. Foi um período terrível entre dezembro de 1914 e março de 1950. Os aliados atacaram posições alemãs na região de Champagne, em um esforço para romper a linha alemã. A operação foi um sucesso, mas os ganhos foram extremamente mínimos no grande esquema das coisas e custou 93 mil soldados aliados mortos ou feridos e 46 mil alemães. À medida que a campanha chegava ao fim, os britânicos começaram a Batalha de Nerve-Chapelle, que visava aliviar a cidade de Lille ocupada pelos alemães. Um contra-ataque alemão interrompeu o avanço britânico antes que eles pudessem alcançar seu objetivo, e ambos os lados se entrincheiraram mais uma vez. Algumas semanas depois, os britânicos conseguiram uma vitória. Ao cavar um túnel sob as linhas alemãs na colina 60 e plantar explosivos, a explosão resultante pegou os alemães de surpresa e permitiu que os britânicos capturassem a colina, apenas para ser recapturada pelos alemães alguns dias depois. A tática de cavar sob a trincheira inimiga e colocar explosivos lá seria repetida vez após vez, conforme a guerra continuava, em um esforço para quebrar o impasse. Os alemães desencadearam uma nova e mortal arma na forma de gás cloro em abril. 22 Durante a Segunda Batalha de Ypres, o gás foi liberado pelos alemães contra o exército francês, que pensou que era uma cortina de fumaça para encobrir um avanço alemão. Como tal, os comandantes franceses ordenaram que seus homens se preparassem para um ataque, mas isso apenas expôs os homens ao veneno. Os efeitos do gás cloro são horríveis, e dentro de segundos após inalá-lo, os órgãos respiratórios das vítimas foram praticamente destruídos, resultando em ataques de asfixia de sangue até a morte. As linhas francesas entraram em colapso total e, enquanto o mundo condenava tais ataques, ambos os lados foram rápidos em entender a eficácia do gás como arma
e ele se tornou apenas mais uma parte da guerra. Em abril de 1950, as forças do Império Francês e Britânico, compostas principalmente por australianos e neozelandeses, planejaram um grande desembarque em Galápagos, na Turquia, para abrir uma nova frente e desviar a atenção das forças otomanas da Rússia. Foi concebido por Winston Churchill, mas quando a Marinha Real realizou um reconhecimento da zona de desembarque, eles a encontraram fortemente defendida e aconselharam contra a operação. Churchill se mostrou orgulhoso demais para cancelar seu plano e ordenou que os desembarques acontecessem de qualquer maneira. O resultado foi uma das batalhas mais prolongadas e inúteis de toda a guerra, durando 8 meses e terminando com os aliados, tendo que recuar após sofrerem 302 mil. Baixas. A tragédia de Galápagos está tão marcada na consciência dos australianos e neozelandeses, que muitos historiadores argumentam que isso deu origem ao nascimento do nacionalismo nesses países, pedindo sua independência da Grã-Bretanha e da Coroa, um debate que ainda continua hoje. No dia 7 de maio de 1915, ocorreu um incidente que teria consequências dramáticas para o curso da guerra mais tarde, quando os alemães afundaram o transatlântico britânico Lusitânia. Apesar dos avisos emitidos pelos alemães, havia um grande número de americanos a bordo que foram mortos e isso aproximou os americanos dos aliados antes que eles eventualmente entraram na guerra em 1917 contra os alemães. No dia 23 de maio de 1915, tendo até então permanecido fora da guerra, a Itália declarou guerra às potências centrais e lançou um ataque contra a vizinha Áustria-Hungria, esperando que a surpresa levasse a uma vitória rápida e ganhos territoriais. No entanto, como na frente ocidental, os combates se transformaram em uma guerra de trincheiras quase estática, mas em altitudes muito mais altas, onde o frio extremo ceifou milhares de vidas e as frequentes nevascas significavam que as trincheiras se enchiam de neve. Soldados feridos ou mortos muitas vezes simplesmente desapareciam, e até 2015 corpos de soldados que morreram nessa brutal frente de batalha continuam a ser encontrados. Na frente oriental, a situação não era melhor para os russos. 1915 viu derrota após derrota para os exércitos do Czar, culminando na captura de Varsóvia, na atual Polônia, em 5 de agosto. Quando 1916 chegou, os britânicos não podiam mais contar com voluntários, pois suas fileiras diminuíam e uma nova ofensiva de verão se aproximava. Assim, a conscrição foi introduzida pela primeira vez, principalmente envolvendo jovens solteiros e saudáveis. No entanto, o serviço militar poderia ser recusado com base em pontos de vista religiosos ou políticos, conhecidos como objetores de consciência. Esses homens eram mal vistos por suas comunidades, tal era o tom patriótico da época, e seus nomes seriam colocados em jornais locais para envergonhá-los e desencorajar outros por Em maio de 1916, a Marinha Alemã planejava emboscar a Marinha Real Britânica no Mar do Norte, visando assumir o controle das rotas marítimas europeias. O plano envolvia destruir uma frota de cruzadores britânicos comandada pelo almirante Sir David Beatty e atrair os encouraçados britânicos para um conflito. No entanto, a Grã-Bretanha já havia decifrado esse plano e mobilizado sua frota. O confronto ocorreu na Batalha de Jutland em 31 de maio de 1916. A batalha foi o maior engajamento naval da guerra, envolvendo 250 navios de vários tamanhos e 100 mil homens. Apesar das frotas alemãs sob o comando do almirante Reinhard Scheer possuírem alguns dos navios mais modernos do mundo e terem geralmente melhores armas, a Marinha Real foi, em última análise, vitoriosa devido ao simples peso dos números do seu lado. Os britânicos perderam 14 navios e mais de 6 mil homens, mas ainda conseguiram formar uma força de batalha considerável. Já os alemães, que perderam 11 navios, 2.500 homens, e sofreram muitos outros danos, estavam à beira da destruição completa e, por isso, rumaram para caçar. Nunca mais as frotas alemãs tentaram quebrar a Marinha Real em uma batalha campal. Em vez disso, a guerra no mar passou a ser principalmente lutada pelos U-boats da Alemanha, que continuaram a infligir pesadas perdas à navegação britânica.
A campanha de U-boats do Kaiser se mostrou notavelmente bem-sucedida até o final da guerra, quase levando a Grã-Bretanha à submissão pela fome. Com a chegada do verão, também veio a grande ofensiva. No dia 1º de julho de 1916, as forças britânicas entraram em ação contra os alemães sobre o rio Somme. A batalha foi precedida por um intenso bombardeio de artilharia e várias minas subterrâneas detonadas a partir dos túneis cavados sob o alemão. Trincheiras que deixaram crateras de 93 pés de largura. Somente no primeiro dia, o exército britânico perdeu mais de 19 mil soldados, com outros 40 mil feridos. O pior dia para o exército britânico em toda a sua história. Os combates pelo Somme continuaram até novembro, resultando em uma vitória estrategicamente importante para os aliados. Mas a batalha custou a ambos os lados mais de 1,2 milhão de homens. A necessidade contínua de romper as trincheiras. Antes da introdução de outra nova arma, o tanque. Baseado em um trator agrícola e, na verdade, desenvolvido por um engenheiro da Marinha Real, os primeiros tanques eram conhecidos como navios terrestres, mas eram tão secretos que os homens que os construíam foram informados de que estavam fazendo transportadores de água. Como tal, o nome tanque ficou. O tanque fez sua estreia em 15 de setembro de 1916 durante a ofensiva do Somme e imediatamente fez sua presença ser notada, derrubando arame farpado e arando através das posições inimigas. Com quase impunidade. Seu impacto foi tão grande que se tornaram uma parte vital de qualquer plano de batalha futuro. Os alemães tentaram construir seus próprios supertanques, mas quando estes se mostraram desajeitados, começaram a usar tanques britânicos e franceses capturados. À medida que o ano mais sangrento de combate até agora chegava ao fim, 1917 veria o início do começo do fim, não apenas da guerra, mas dos impérios que a iniciaram. As guerras de império na Europa não eram novidade, mas nunca antes haviam sido vistas em tal escala, com tanta morte e sofrimento em casa, bem como no campo de batalha. Aliado a novas ideias de socialismo e nacionalismo, as grandes potências se viram diante da perspectiva de revolução em casa, à medida que a guerra se arrastava e as perdas aumentavam. A Grã-Bretanha veria a primeira rebelião aberta quando, durante a Páscoa de 1916, irlandeses, republicanos irlandeses se levantaram em Dublin em uma tentativa de derrubar o domínio britânico. Eles acreditavam que, com a Grã-Bretanha comprometida a lutar na Europa, seriam incapazes de suprimir a revolta, mas estavam errados, e após quase uma semana de luta, a revolta foi reprimida, deixando mais de 450 mortos. Apesar disso, a revolta semeou as sementes para a fundação da República da Irlanda em 1919, mas excluiu uma área do nordeste da Irlanda que permaneceu sob o domínio britânico, um problema que veria anos de terrorismo republicano e lealista, e permanece controverso até hoje, na sequência da decisão da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia enquanto a República permanece membro. Alguns meses depois, em 1916, o Império Otomano se viu enfrentando uma revolta árabe que pedia a criação de um novo reino árabe desde a Síria até o Iêmen livre dos turcos otomanos. O combate durou até o final da guerra e não só ajudou a aliviar o combate nas frentes oriental e sul, mas também viu o Império começar a se desintegrar, até entrar em colapso em 1922. Na Rússia, o controle do czar sobre seu país havia sido tênue durante todo o seu reinado, mas a guerra apenas alimentou o chamado para a revolução, particularmente dos marxistas liderados por Vladimir Lenin. No exército, a ordem e a disciplina estavam se desintegrando, à medida que os russos sofriam uma derrota terrível após a outra, o que levou os oficiais a recorrerem a medidas extremas, como fuzilamentos em massa de desertores ou bêbados. Enquanto isso, a economia russa chegou à beira do colapso e, em 1917, trabalhadores de todo o país entraram em greve, finalmente paralisando a Rússia. Sem ter escolha, o czar Nicolau II abdicou e entregou o país a um governo provisório, no que é conhecido como a Revolução de Fevereiro. Nos meses seguintes, a Rússia parecia estar em limbo, já que o governo provisório se mostrou muito fraco para manter o país unido.
Aproveitando a oportunidade, Lenin liderou suas forças bolcheviques em mais uma revolução em outubro de 1917 e isso, por sua vez, levou à eclosão da Guerra Civil Russa nos meses que se seguiram. Os bolcheviques de Lenin sabiam que não podiam lutar contra as potências centrais e uma guerra civil em casa, então começaram a negociar com o Kaiser. O tratado assinado em 3 de março de 1918 cedeu vastas áreas do território russo aos alemães, visando auxiliar na guerra no Ocidente. O fim das hostilidades na frente oriental também resultou no envio de mais tropas alemãs e austro-húngaras para o Ocidente. As revoluções russas de 1917 impactaram fortemente a frente ocidental quando, na primavera e verão de 1917, houve vários motins no exército francês. Desmotivados pelo insucesso e influenciados pelos revolucionários russos que lutavam ao seu lado, a infantaria francesa iniciou protestos contra seus comandantes e se recusou a voltar para as trincheiras para substituir as unidades da linha de frente. Os motins das unidades francesas, embora não tenham provocado confrontos diretos, agravaram o baixo moral do exército francês, que só seria revitalizado com a chegada das forças americanas mais tarde naquele ano. Apesar de inicialmente neutros sob a presidência de Woodrow Wilson, os Estados Unidos lucraram, fornecendo materiais de guerra para ambos os lados. Contudo, devido ao bloqueio britânico, a maioria dos suprimentos destinados à Alemanha abasteceu o exército francês na frente ocidental. A Alemanha nunca conseguiria. Após o naufrágio do Lusitânia e a alta perda de vidas americanas, a opinião em Washington começou a mudar, e uma campanha foi iniciada para levar a América à guerra ao lado da Grã-Bretanha e da França. A campanha resultou em sucesso, com a declaração de guerra ao Congresso contra a Alemanha em 6 de abril de 1917. Porém, a mobilização americana começou devagar. Ecoando o Reino Unido, os Estados Unidos formaram a Força Expedicionária Americana em 5 de julho de 1917. Sob o comando do general John Pershing, e começaram a transportar tropas para a França. No entanto, não seria até 21 de outubro que as tropas americanas disparariam seus primeiros tiros da guerra. Apesar deste início lento, em 1918, as tropas americanas finalmente chegavam em números significativos, que às vezes chegavam a 10.000 novas tropas por dia. Em 1918, as potências centrais começavam a vacilar sob a tensão da guerra. Bloqueadas no mar e precisando alimentar um exército, as tropas americanas tiveram que recuar para a França. Em 1918 começou a surgir uma escassez de alimentos que foi agravada na Áustria-Hungria por uma gripe. Surto que sobrecarregou os recursos médicos esticados até seus limites. O exército austro-húngaro estava efetivamente sob controle alemão, mas falhou miseravelmente, e o clamor pela revolução se intensificou no outono de 1918, até que finalmente ele renunciou e transferiu o poder para uma série de conselhos nacionais. Esses conselhos todos buscaram agir à sua maneira, mas não eram de seu próprio interesse, e a Áustria-Hungria desmoronou. Por fim, e de forma mais expressiva, em 1918, o Kaiser começou a perder o controle da Alemanha. Em março de 1918, os alemães lutaram duramente na ofensiva da primavera, que contou com muitas forças dos Estados Unidos na frente ocidental. Mais de 5 milhão de homens foram mortos ou feridos, mais de 680 mil dos quais eram alemães. Então, naquele ano, os aliados fizeram uma última tentativa de terminar a guerra, protagonizando a batalha mais sangrenta do conflito. A ofensiva dos 100 dias foi uma série de batalhas travadas entre agosto e novembro de 1918 e veria um impressionante número de 8 milhão de baixas, incluindo mais 785 mil alemães. Com a Áustria-Hungria praticamente fora da guerra e os otomanos fazendo as pazes com os aliados em outubro de 1918, nenhum país poderia esperar sustentar tais perdas. Os aliados recuaram para a França enquanto os alemães deixaram o país. A Alemanha, como a Áustria-Hungria, sofreu com falta de alimentos, surtos de influenza e perda de milhões de soldados. Com sua autoridade diminuindo e o fim da guerra à vista, o presidente americano Woodrow Wilson declarou publicamente que quaisquer negociações de paz não incluiriam mais o Kaiser, e com levantes em Berlim e uma revolta da marinha alemã ocorrendo, ele abdicou do trono em 9 de novembro de 1918. O novo governo civil que o substituiu pediu paz, e às 11 horas do dia 11 de novembro os canhões silenciaram.
A Grande Guerra havia terminado. Mais de 17 milhões de pessoas morreram como resultado direto da Primeira Guerra Mundial. Mais de 20 milhões se feriram, muitos de formas que mudaram suas vidas. O problema, no entanto, é que esses números ignoram o fato de que a guerra prosseguiu nos anos e décadas seguintes devido à guerra. A guerra permitiu finalmente aos bolcheviques russos assumir o poder. E isso desencadeou uma guerra civil que duraria mais um ano, e envolveria tropas americanas, britânicas, francesas e até alemãs lutando efetivamente do mesmo lado contra eles. No final, eles falhariam, e Lenin criaria a União Soviética a partir do que restava da Império Russo. A Guerra Civil Russa resultaria na morte estimada de 3 milhões de pessoas através de combates, fome. Além disso, o nascimento desta superpotência comunista também a colocaria em desacordo com o Ocidente e, eventualmente, daria origem à Guerra Fria, que, por sua vez, levou a uma série de guerras por procuração lutadas ao redor do mundo. Isso até levaria o mundo à beira do Armagedon nuclear. Mesmo incertos se a Revolução Russa ocorreria de qualquer forma, a Primeira Guerra Mundial claramente acelerou os planos de Lenin. O colapso do Império Otomano também veria um genocídio em larga escala, particularmente contra cristãos dentro de suas fronteiras, enquanto os dois países onde a Grande Guerra começou, Sérvia e Bósnia, seriam levados a um casamento forçado para formar a Iugoslávia após o fim do domínio do Império Austro-Húngaro nos Balcãs. A Iugoslávia foi atormentada por tensões étnicas durante toda a sua existência, resultando em uma série de guerras civis sangrentas e brutais na década de 1990, nas quais a limpeza étnica em larga escala foi realizada em uma escala quase industrial. Os vencedores da guerra, Grã-Bretanha e França, teriam que deixar o país enfrentando um difícil período pós-guerra. O custo da guerra, em termos econômicos e materiais, havia diminuído muito o poder deles, e o processo de reconstrução os colocou em competição uns com os outros. A antiga rivalidade e suspeita anglo-francesa rapidamente reapareceu, e ambos os lados começaram silenciosamente a se preparar para o que viam como a possível próxima guerra entre eles. Era particularmente sentido na França o sentimento de que a Grã-Bretanha conspirava para enfraquecê-la. Diplomacia internacional em prol da libra esterlina britânica. O Japão, aliado do Reino Unido e da França, sentiu-se traído pelo Ocidente, que começou a limitar armamentos mundialmente através de tratados como o Tratado Naval de Washington, restringindo a produção de navios de guerra. Esses tratados tinham como objetivo prevenir outra corrida armamentista, mas favoreciam de forma esmagadora os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, azedando a opinião japonesa e trazendo pedidos para que o Japão expandisse seu próprio império. Enquanto a culpa pela Grande Guerra foi colocada diretamente no Kaiser, seriam os alemães que sofreriam por isso enquanto ele se exilava na Holanda. No Tratado de Versalhes, que delineou os termos da paz, a Alemanha não só foi forçada a aceitar a culpa de ter iniciado a guerra, mas também foi humilhada e quebrada por alguns dos termos mais duros já infligidos a um país. Um homem detestava os termos do tratado talvez mais do que qualquer outro. Ele seguiria liderando um partido político emergente, sendo o único capaz. Havia outro partido na Alemanha que jurou que o Tratado de Versalhes seria abolido, e a Alemanha voltaria a se elevar à grandeza. Seu nome era Adolf Hitler.